Muito bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar todos que aqui estão presentes, convidados, alunos. É um enorme prazer para mim, em meu nome pessoal e em nome da nossa instituição, dar mais uma vez, cumprimentar todos vós e saudar a realização de mais uma edição do nosso Dia de Jornalismo e Estudos Mediáticos. Como já devem ter visto pelo programa que foi entregue à entrada, temos uma jornada muito cheia, com temas muito atuais do panorama do jornalismo, tanto nacional como internacional. Portanto, pelas minhas contas, e se não houver atrasos, e penso que não vai haver, terminaremos só pelas 19 horas. Portanto, temos pela nossa frente um dia realmente muito cheio. Espero que seja, de facto, uma jornada muito frutuosa para todos nós, em termos de temas de reflexão que nos vão ser propostos. Desejo a todos também as maiores felicidades na prossecução dos seus estudos académicos, além das maiores felicidades a nível pessoal também. E sem mais delongas, vou passar já a palavra ao professor Jorge Pedro Sousa, que é o coordenador da especialidade de Jornalismo e Estudos Mediáticos, doutoramento em Ciências da Informação e da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa. Em seguida, passarei a palavra ao diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, aqui presente, professor Dr. Pedro Reis, e, em último lugar, passarei a palavra ao nosso magnífico reitor, Sr. Professor Dr. Salvador Trigo. Bem, bom dia. Agradeço a presença do Sr. Reitor, do Sr. Diretor da Faculdade, da Sra. Professora Elsa Simões e, claro, de todos os alunos e professores da especialidade de Jornalismo e Estudos Mediáticos, do doutoramento em Ciências da Informação da Universidade Fernando Pessoa. Agradeço também de forma muito especial à professora Beatriz Catalina Garcia, da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, a honra a honra que nos dá de abrir este Dia de Jornalismo com a sua conferência. Agradeço a presença de todos, claro, e de forma especial gostaria de agradecer mais uma vez o apoio da Fundação Fernando Pessoa e a Universidade Fernando Pessoa a este evento da nossa especialidade do doutoramento, aqui na pessoa do Sr. Reitor e Presidente da Fundação. Esta é uma jornada que pretendemos que seja anual e que se institua como um evento do doutoramento, o local próprio para os doutorandos apresentarem as suas pesquisas em curso e podermos debatê-las. Para darmos, digamos, um caráter mais institucional a este evento, tornámo-lo neste acontecimento que estamos todos a experimentar. Esta é a segunda edição e espero que o Dia de Jornalismo e Estudos Mediáticos tenha muitas outras edições. Gostaria também de chamar a atenção para outra realização importante e que eu gostaria que também fosse anual da nossa especialidade do doutoramento, que é o e-book de acesso livre e gratuito Jornalismo e Estudos Mediáticos Memória, este ano publicado o segundo volume. É um e-book destinado exclusivamente a doutorandos, doutores, pós-doutorandos, pós-doutores da nossa instituição e da nossa especialidade. O número deste ano, que já está disponível, eu julgo que todos já receberam essa informação, reúne quase 30 capítulos, o que dá uma ideia já bastante forte da investigação que temos produzido, do conhecimento novo que estamos a adicionar ao campo do jornalismo e dos estudos mediáticos. Eu não vou ler os capítulos, porque isso cada um de vocês poderá fazê-lo,
nem sequer os títulos, mas recordar apenas que a pluralidade temática deste livro, que reflete exatamente a pluralidade temática das próprias investigações que temos em curso nesta casa e na nossa especialidade. Estamos a falar de investigações que vão desde a história do jornalismo e dos média ao tempo presente do jornalismo e dos média, uma eventual crise do jornalismo, a esse fenómeno que talvez mal descrito como fake news, mas é uma enorme panóplia de assuntos que estão a ser investigados no âmbito desta especialidade do doutoramento e à qual também temos, de certa forma, agregada uma especialidade de pós-doutoramento. Portanto, são mesmo muitos textos e eu agradeço também à Universidade Fernando Pessoa e à Fundação Fernando Pessoa e à editora da Universidade Fernando Pessoa ter-nos proporcionado mais esta possibilidade de edição deste e-book. Muito obrigado a todos pela presença e já me vou sentar e vamos então dar início a estas jornadas de trabalho. Queria também fazer 2 ou 3 avisos muito rápidos. 15 minutos, tenham este número absolutamente em mente, 15 minutos, está bem? Já sabem para o que é, 15 minutos, para depois podermos fazer pelo menos um bocadinho de discussão. Tentar cumprir os horários. Estão também, graças à Fundação Fernando Pessoa, Universidade Fernando Pessoa, estão convidados para um almoço da nossa especialidade. Já devem ter aí as senhas convosco. Também podem tomar um cafezinho, igualmente oferta da Universidade, que eu muito agradeço. Pronto, qualquer dúvida, podem falar comigo no decorrer do evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Passo agora a palavra ao diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, professor Dr. Pedro Reis. Muito obrigado, professor Elsa Simões, magnífico reitor da Universidade Fernando Pessoa, professor Dr. Salvato Trigo, caro responsável da comissão organizadora, professor Dr. Jorge Pedro Sousa, caros membros da comissão científica, caros oradores, minhas senhoras, meus senhores. Este dia de jornalismo e estudos mediáticos constitui uma jornada de estudo, reflexão e debate em torno do jornalismo e dos mídia, num mundo caracterizado pelo digital, tão desafiante e promissor quanto inquietante. Dinamizada no âmbito da especialidade de jornalismo e estudos mediáticos, dos programas de doutoramento e pós-doutoramento em Ciências da Informação, esta jornada muito valoriza a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa. Gostaria, por isso, de felicitar o Sr. Coordenador desta especialidade do curso, professor Dr. Jorge Pedro Sousa, pelo empenho e dedicação aplicados na organização desta iniciativa, com o apoio do Gabinete de Publicações e Eventos. O programa desta jornada indicia claramente que, nos últimos anos, os jornalistas foram atingidos por uma sucessão de inovações tecnológicas que transformaram consideravelmente o ato jornalístico. Na reorganização das redações, na evolução das atividades, na exigência de novas competências, conduzindo a uma redefinição identitária da profissão. Verifica-se uma extensão dos territórios do jornalismo. Assiste-se ao chamado jornalismo participativo ou do cidadão, bem como têm impacto profundo as questões relacionadas com a integração de redes digitais na cadeia de produção e consumo de informações. Com efeito, os hábitos de consumo dos mídia mudaram consideravelmente e as transformações tecnológicas, económicas e políticas estão a remodelar inexoravelmente a paisagem mediática. Encontrar formas de abordar estas questões é de grande importância, não apenas para os estudiosos e profissionais dos mídia,
mas também para as sociedades em geral e para os decisores em particular. De facto, as sociedades modernas não podem desenvolver-se sem um jornalismo livre, independente e profissional, baseado em princípios como a verificação dos factos, a proteção da confidencialidade das fontes, a proteção da segurança dos jornalistas e a defesa da pluralidade de pontos de vista e de opiniões informadas. O programa desta jornada é bem sintomático do modo como os desafios e inquietações do jornalismo e dos mídias na sociedade atual estão a ser abordados em teses de doutoramento e projetos de pós-doutoramento de que a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais se orgulha e aplaude. Trabalhos académicos promissores, onde se examinam temas tão acutilantes como as evoluções políticas, as atitudes dos públicos e as respectivas relações com os mídia, o impacto das redes sociais nos fluxos de informação, os desafios de novos modelos de negócio, o eventual enfraquecimento dos valores profissionais, as redes sociais e os produtores de falsas notícias, o papel de novos atores, influencers, bloggers, ou ainda questões raciais e de género. Em suma, os desafios colocados pelas mudanças profundas do ecossistema mediático estão no centro do debate, no centro do vosso debate, no centro do nosso debate. Estas abordagens aos desafios e inquietações que se colocam ao jornalismo e estudos mediáticos na sociedade atual justificam plenamente que ocorram no processo de pesquisa oportunidades, então, para publicarem e divulgarem à comunidade científica, em coautoria com os vossos orientadores, os resultados parciais da pesquisa e que, depois de terminados os trabalhos, surjam renovadas possibilidades de publicação de resultados mais definitivos. Como já tive a oportunidade de dizer noutras ocasiões, as publicações, preferencialmente em revistas científicas, constituem uma forma de valorização académica e validação dos trabalhos em curso, pelo que deverão constituir etapas intermédias fundamentais do processo do doutoramento. Concluo, portanto, desejando uma jornada muito proveitosa, com debates enriquecedores e trocas de ideias inspiradoras que possam reverter em benefício da qualidade dos trabalhos em curso, para os quais vos desejamos, desde já, o maior sucesso. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao magnífico reitor, Sr. Professor Dr. Sabato Trigo. Muito bom dia a todos. Muito obrigado à Comissão Organizadora deste Dia de Jornalismo e Estudos Mediáticos. Cumprimento naturalmente os meus companheiros de mesa, o Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, o Professor Pedro Reis, o Professor Jorge Pedro Sousa, como coordenador desta área do doutoramento em Ciências da Informação, e a Professora Elsa Simões, também aqui na função de moderadora, os senhores professores, caros estudantes, muito obrigado. Duas palavras de circunstância apenas para pontuar a temática que aqui nos reúne hoje e que certamente irá ser muito proveitosa para todos, desde que ela seja uma temática de profunda reflexão, como deve ser feita na universidade. A universidade não é propriamente um espaço de opinião, é um espaço de reflexão. As opiniões, normalmente, a gente pode as ter, são livres, naturalmente, mas, como se costuma dizer, os factos, esses são inabaláveis, porque não há como transformá-los a não ser pela imaginação das pessoas, que por vezes podem transformar factos em fictos, ou seja, coisas reais em coisas ficcionais. O jornalismo e estudos mediáticos é a temática que aqui nos reúne e, muito bem, no sentido de que do que estamos aqui a falar é de um binómio que pode ser simplesmente binómio, pode ser uma dualidade, como pode ser uma antinomia, como pode ser, neste caso, uma contradição. Estudos mediáticos, como evidentemente todos nós compreendemos, são os estudos sobre os meios através dos quais se veicula a informação. Jornalismo é outra coisa, uma coisa muito mais séria, muito mais séria. É uma coisa muito substantiva. Os meios são muito adjetivos, são mutáveis, evoluem naturalmente com a tecnologia, mas o jornalismo não evolui. E não evolui por uma razão muito simples, porque no cerne do jornalismo está o facto, está a verdade.
Quanto aos meios, evidentemente, a tecnologia vai-nos trazendo cada vez meios mais diferenciados, cada vez mais velozes. Passamos do tempo, como sabem, o fumo, do tambor, da área analógica da transmissão para a área digital, e isto só tem, naturalmente, acelerado a forma como, através destes meios tecnologicamente mais evoluídos, nós conseguimos imprimir velocidade ao conhecimento do cotidiano, ao conhecimento daquilo que se passa à nossa volta ou que se passa, às vezes, dentro do espaço por nós também habitável. A aceleração, evidentemente, dos meios torna mais responsável ainda a atividade do jornalismo. Porque os meios não são científicos, mas o jornalismo é científico. E a reflexão sobre o jornalismo, naturalmente, porque se trata de uma dimensão científica que nós queremos cada vez mais valorizar e cada vez mais credibilizar, evidentemente que convoca, exige metodologias científicas para sobre o jornalismo nos podermos pronunciar. Outra coisa são os jornalistas. Os jornalistas estão do lado dos meios. O jornalismo é outra coisa. Portanto, nós nunca podemos confundir, e às vezes confunde-se, é por isso que há tantas ocasiões a sociedade está na situação em que está, conflituante, uma sociedade que anda quase todos os dias zangada consigo própria, justamente porque confunde a substância, que é o jornalismo, com o meio ou com o adjetivo através do qual essa substância vai sendo veiculada. Evidentemente que também os jornalistas, normalmente chamados de mensageiros, todos vocês conhecem essa célebre expressão, não queira matar o mensageiro, claro, porque o mais importante é a mensagem, e a mensagem terá que ser, evidentemente, substantiva e inabalável, como eu disse, independentemente do mensageiro que a faz chegar até nós. Mensageiro com uma dimensão humana, por um lado, mensageiro com uma dimensão tecnológica, por outro lado. E hoje vivemos um tempo, como sabem, em que os mensageiros se tornaram, evidentemente, eu diria quase hologramáticos, porque não têm rosto, não têm nome, mas têm meios através dos quais podem veicular o que, às vezes, a sua imaginação fértil lhes permite e outras vezes a sua imaginação doentia, a sua patologia também os convoca para o fazer. E vivemos justamente neste mundo que estamos todos, como vocês sabem, melhor do que eu, conectados, esta palavra terrível que nós ultimamente temos citado cada vez mais. Vivemos, portanto, no tempo das redes, mas as redes mais perfeitas, a única rede perfeita, aliás, que nós conhecemos e cientificamente perfeita, é aquela que dá origem a uma dimensão textual a que nós chamamos ifologia. Essa rede é a teia de aranha. Não há nenhuma rede mais perfeita do que uma teia de aranha. Porque a aranha constrói de tal maneira a sua teia complexa, labiríntica, que só ela depois sabe sair dela. Quem quer que caia nessa teia, não sai mais da teia da aranha, a menos que destrua a teia. E o mal é justamente esse, é que a rede é construída na perspectiva de permitir que, em qualquer ponto em que se mexa nela, todos os outros pontos, todas as outras áreas, todas as outras dimensões são afetadas, mas a verdade é que, justamente por isso, quando nós entramos num domínio da ifologia, isto quer dizer que o texto está de tal maneira, bem construído, bem estruturado, bem organizado e ligado, que em qualquer elemento do texto que se mexa, estamos, obviamente, a prejudicar o texto como um todo. E o grande problema, como se dizia na Idade Média, é que hoje uma boa parte dos textos que nós lemos, com que nós somos confrontados, que nos chegam até nós, trazendo, portanto, as diferentes informações, uma boa parte desses textos está cheio daquilo que na Idade Média se chamavam palavras perdudas, ou seja, alinhavos. A gente pode tirar esses alinhavos todos e o texto não se é minimamente afetado. Mas a verdade é que hoje, por causa de se ter perdido a noção exata do núcleo e da substância para se prestar mais atenção à forma, mais atenção ao adjetivo, o que acontece é que nós vemos hoje textos altamente inflamados, altamente hipervalorizados, com as tais palavras perdudas, ou seja, com os elementos que, no fundo, são as chamadas gorduras do texto, que não servem para nada, a não ser para tornar o texto gordo e, às vezes, excessivamente confuso, e perde-se, em função disso, a substância.
Onde mais se nota esta tendência para o esbanjamento, para a redundância, para a palavrosidade, para, enfim, dizer, ou melhor, para falar e não dizer nada, é justamente com a preocupação que nós temos pela via das tais palavras perdudas, ou pela via das tais palavras, dos tais elementos da rede que não fazem falta para a significação do texto, podermos eventualmente desviar a atenção para aquilo que é naturalmente geral e perdermos a nossa noção daquilo que é essencial. Portanto, o jornalismo, evidentemente, não é também e apenas uma forma de escrita, não é também apenas uma forma de organização textual. O jornalismo, para ser efetivamente uma atividade científica, tem uma relação direta com o conteúdo. E o conteúdo é que está, porque é a substância, é no conteúdo que reside a substância. E o conteúdo do jornalismo, como eu disse há pouco, todos vocês sabem isso melhor que eu, é o facto. Evidentemente que se nós perdemos a noção do facto e apenas nos concentramos nas opiniões sobre o facto, evidentemente que as opiniões são livres e por serem livres são subjetivas e por serem subjetivas muitas vezes são conflituantes. Ou seja, o mesmo facto, todos nós o sabemos, pode ser veiculado através de um meio de formas completamente diferentes, por perspectivas discursivas diferenciadas, mas não deixa de ser o mesmo facto. O importante é que o discurso, as formas de o transmitir e de o veicular, não elimine o facto, não apague o facto. E não se tente, justamente pela via adjetiva da discursividade, anular o facto e fazer sobressair o ficto. Em literatura, nós chamamos a isso a anti-heroicidade, ou seja, aquilo a que vulgarmente se chama o picarismo. Os pícaros, como sabem, são heróis negativos. É a maneira que nós temos de fazer veicular através de uma narrativa, neste caso, procurando sobrevalorizar defeitos e transformá-los em qualidades. Ou seja, há uma certa tendência, como sabem, na natureza humana, e é uma tendência que evidentemente se compreende, e a razão pela qual evidentemente nós evoluímos historicamente pela forma que evoluímos. A história, e quando eu digo a história, digo no sentido geral, não apenas o jornalismo, está cheio de coisas falsas, de enormes falsidades. Está pejada de injustiças, está pejada de julgamentos, enfim, que são absolutamente insustentáveis. E que, na universidade, quando nós estudamos essas fases através das quais a sociedade evoluiu, utilizando os meios, a tecnologia que lhe permite essa evolução, é na universidade que o espírito crítico deve naturalmente habitar para podermos ler esses textos que, no seu tempo, pareceram verdades, mas que se transformaram com consequências profundamente negativas em falsidades para que tenhamos sobre ele um espírito crítico. Dir-se-ia, e nós sabemos bem, que o espírito e a imaginação das pessoas está muito mais voltada para a criatividade e, consequentemente, para a feitura das narrativas, muitas vezes inventando as personagens ou os sujeitos dessas mesmas narrativas para construir a história, mas a verdade é que no jornalismo, e isso ele difere desse ponto de vista, naturalmente, da literatura, enquanto na literatura nós podemos fazer estudos aprofundadíssimos sobre a teoria da personagem, nós em jornalismo devemos, naturalmente, como se costuma dizer, ou como diria o próprio Nietzsche, devemos matar a personagem para fazer sobressair o facto. Porque o mais importante para a construção de uma narrativa sustentada e de uma narrativa que sirva à sociedade não é a personagem, é efetivamente o facto. Porquê? Porque, evidentemente, se nós transformamos o jornalismo numa teoria de personagem, estamos a aproximá-lo, naturalmente, da pura teoria narrativa, em que a personagem é muito mais importante que o facto. E a verdade é que os grandes factos da história, naturalmente que há factos vinculados diretamente a grandes biografias, mas o mais importante, obviamente, é que nunca uma pessoa sozinha consegue mudar a história e, muitas vezes, nós somos profundamente, enfim, não vou dizer enganados, mas profundamente desviados para nos concentrarmos sobre uma grande personagem, eu diria sobre um grande general, quando quem ganhou a batalha foi o exército. E esse passou completamente anónimo.
E a história deve procurar, e neste caso o jornalismo, deve procurar acima de tudo a verdade. Não a verdade como uma categoria filosófica, mas a verdade como sendo aquele liame que nos permite os relacionamentos humanos com transparência, com objetividade e com sinceridade entre nós. E por isso, quando nós hoje dizemos, e cada vez afirmamos mais, o direito à informação é fundamental para as sociedades democráticas, eu diria não é o direito à informação, é o direito à verdade. As sociedades democráticas estão hoje a ser profundamente intoxicadas justamente com a falta de verdade, com esse povoamento das redes, do espaço mediático, como nós costumamos dizer, com, evidentemente, situações que não têm nenhuma conexão com a verdade e muito menos conexão com a realidade. Como sabem, quando alguém definiu, um grande teólogo chamado Santo Anselmo definiu a filosofia como a ciência rerum omnium per altissimas causas, ou seja, a filosofia é essa ciência, esse conhecimento de tudo que se passa e que tenha diretamente a ver com a criatura humana, mas sempre procurando as causas. Isso é que é fundamental, é procurar as causas para tentar compreender os efeitos. Quando nós, justamente pela velocidade excessiva que imprimimos à veiculação das informações, nos preocupa fundamentalmente não perder tempo a veicular os efeitos, sem procurar investigar claramente as causas, se podem ou não justificar esses efeitos, estamos evidentemente a cair naquela tentação que vai sendo já muito estudada também, como sabem, e vocês conhecem os autores de referência dessa matéria, quer do que se vai chamando, por analogia com a própria alimentação, o fast jornalismo. Evidentemente que se essa fast food faz muito mal ao metabolismo corpóreo, o fast jornalismo faz muito mal à mente das pessoas, faz muito mal à sua saúde mental. Ou do pink jornalismo, como sabem, ou black jornalismo, ou white jornalismo, enfim, com as cores com que o queiram pintar, sendo certo que o mais importante, e eu assim concluiria, é nunca confundir jornalismo com meios. Os meios não têm nada a ver com o jornalismo. Os meios evoluem tecnologicamente, evoluem como evoluíram até esta nossa era digital, mas há uma coisa que tem que permanecer. E o que tem que permanecer é a relação entre as criaturas humanas e a sociedade a que pertencem, não procurando contribuir nunca para as patologias sociais e, portanto, não procurando nunca recorrer à falácia para, evidentemente, intoxicar a sociedade. E a falácia, como sabem, é uma figura filosófica que abandonou completamente o fundamento da chamada frase filosófica aristotélica do SEP. Uma falácia é, naturalmente, uma construção discursiva com aparência de verdadeira, mas é falsa. E nós, na universidade, não podemos alimentar a falsidade. Devemos procurar, justamente estudar, como se propõe aqui, eu sublinho naturalmente esta conferência primeira que irá ser feita pela senhora professora doutora Beatriz Catalina Garcia, a quem agradeço a colaboração, é justamente sobre a verdade que é importante nós dedicarmos. Porque através da verdade nós somos sempre resgatados, através da imaginação normalmente somos sempre prejudicados. E, portanto, nunca confundir o perceptual com o sensual. O sensual, naturalmente, é muito mais atrativo, mas o importante é que devemos situar-nos sempre do lado da percepção e nunca, neste caso, deixarmos-nos emocionar pela sensação que muitas vezes tolda a nossa visão e, consequentemente, a nossa transmissão do facto. E o que é importante, uma vez mais, e concluiria assim, é que não nos esqueçamos que o jornalista está do lado dos estudos mediáticos, não está do lado do jornalismo. O jornalista é um meio humano, através do qual se transmite matéria, substância, a que nós devemos, aliás, classificar como jornalismo. Se assim for, o jornalismo vai continuar a sua senda histórica para a intemporalidade, mas os meios, naturalmente, vão evoluindo. E não há dúvida nenhuma que nós hoje sabemos isso, se colocarmos o jornalista do lado dos meios, enquanto meio humano, ou mensageiro, como quiserem dizer, ele é, o próprio jornalista, será também ele fruto da evolução da própria sociedade e, consequentemente, irá também ser diferente à medida que se vai deixando também ele condicionar pela tecnologia que o limite. Mas, para que o jornalismo como meio humano, o jornalista, aliás, como meio humano, se distinga dos outros meios, é importante que o jornalista nunca se esqueça
que a condição fundamental da liberdade de uma criatura humana é o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio tem subjacente a responsabilidade, os limites. Quando se perde a noção de responsabilidade e se entra, digamos, naquilo a que se pensa ser, eu tenho direito a, nós esquecemos que os direitos nasceram todos dos deveres. Esquecendo dos deveres, a sociedade não tem direito ao direito, porque o direito nasce sempre do dever. É através dos mores que se modificam os tempos. Por isso é que os nossos velhos antepassados diziam, e é uma frase muito profunda, o tempora, o more. Tempos e costumes. É através dos deveres que nós temos, uns para com os outros e para com a sociedade, que nascem depois os direitos para traçar os limites. Porque os deveres têm uma dimensão absoluta, os direitos têm uma dimensão limitada. Porquê? Justamente porque os direitos são condicionados pela relação de uns com os outros. E se há deveres absolutos que são ligados diretamente à questão da ética e à questão da moral, os direitos não. Os direitos são sempre formas de interpretar em determinado tempo e em determinado contexto esses mesmos deveres. Quando nós vivemos hoje um tempo muito mais preocupado com os direitos, o direito a, e nos esquecemos que sob esses direitos há o dever, e neste caso o direito à informação tem como contrapartida o dever da verdade. E é no dever da verdade que reside o jornalismo. O direito à informação é aquilo que toda a gente pensa que tem direito à informação quando está todos os dias ou muitas vezes a ser intoxicado, a ser envenenado, não verdadeiramente para ser informado, mas para ser manipulado e procurar naturalmente pertencer àqueles grupos de pressão que existem nas sociedades democráticas para condicionar a sua evolução. Muito obrigado. Boa sorte para este dia de jornalismo, muita reflexão, e nunca se esqueçam que, acima de tudo, o mais importante entre nós, que nos preocupamos todos com as questões essenciais da nossa própria existência, o mais importante é fundamentar sempre as nossas reflexões e os nossos pensamentos, porque é no fundamento que reside a ciência. Muito obrigado. Cumpre-me agradecer ao nosso magnífico reitor e ao diretor da faculdade a presença e as palavras que nos endereçaram. Estamos escrupulosamente dentro do tempo, portanto vamos passar à nossa plenária com a professora Beatriz Catalina Garcia, que nos falará sobre a questão das fake news. Ótimas jornadas, aproveitem o melhor possível.